Pois bem, pessoal, então, para a gente fechar, tá, as nossas aulas aqui dessa semana, deixa eu explicar aqui uma última coisa para vocês, que é a segunda lei de Ohm, tá bom? Então, vamos lá. Nos vídeos passados, nós vimos o seguinte. Nós vimos que, por exemplo, quando nós temos um determinado condutor, tá, temos aqui um certo condutor, que ele está sob uma diferença de potencial, digamos que aqui um VA e um VB, tá? Esse condutor ele passa a sofrer a ação de uma corrente, né? Ou seja, uma corrente ela o atravessa, tá? E essa corrente ela é justamente induzida pela diferença de potencial que existe nas extremidades desse condutor, tá? E que, uma vez que a resistência ela é constante, tá, existe uma dependência linear entre a diferença de potencial e a corrente. De maneira que, se a diferença de potencial duplica, a corrente duplica. Se triplica, a corrente triplica. E assim vai. Tá? E nós escrevemos a primeira lei de Ohm, tá, como sendo U é igual a R vezes I. Tá? Isso aqui é a primeira lei de Ohm. A segunda lei, ela trata propriamente da resistência em si, tá certo? Então, imagine aqui um condutor, tá? Um condutor qualquer. Tá? Esse condutor ele tem um certo comprimento, aqui nós colocamos um comprimento L, e ele tem uma certa área, tá? Ele tem uma certa grossura, digamos assim, tá? Onde esse A aqui, tá, é justamente a área da seção transversal desse condutor, tá, como foi colocado aqui, tá? É a área da sua seção transversal, ou seja, a bitola desse condutor, tá bom? Então, a resistência elétrica ela pode ser escrita em termos das características geométricas desse condutor, tá? Ou seja, percebam uma coisa. Com relação ao comprimento, imagine só. Imagine que um elétron ele tenta atravessar este condutor. Tá? Deixa eu colocar aqui uma bolinha vermelha. Digamos que esse elétron ele está se movendo aqui, ó, tá, para a direita, e ele tenta atravessar esse condutor. Você concorda que quanto maior for esse condutor, mais resistência esse elétron ele vai sofrer ao atravessá-lo? Tá? Isso por quê? Porque ele vai encontrar mais átomos, uma vez que o condutor ele é comprido. E quanto mais comprido ele for, quanto mais extenso, mais átomos ele vai encontrar, então mais choques ele vai exercer, ele vai levar para poder atravessar esse condutor. Então, a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento do condutor. Tá? Então, por isso que nós colocamos esse L aqui em cima. Você já vai entender. Já com relação à área, tá, nós temos aqui uma relação inversa. Por quê? Veja só. Quanto menor for essa área, você percebe que mais dificuldade esse elétron ele vai ter. Tá? Porque menos espaço ele vai ter para poder passar. E quanto maior for a área, menor vai ser a resistência. Tá? Porque, pensando em termos práticos, né? Se você imaginar uma porta muito pequena, muito estreita, você vai ter dificuldade de passar, tá, por ela. Tá, vai ter uma resistência. No entanto, se você passar por um grande portal, tá, uma porta gigante, você não vai sofrer dificuldade nenhuma. Então, é por isso que a área, a resistência é inversamente proporcional à área. Então, essa área, ela aparece aqui embaixo. Tá? E aqui, tá, existe um outro termo, que é o termo que dá essa igualdade, que é justamente uma grandeza que nós chamamos de resistividade, tá? Que é representada por essa letra aqui, que mais parece um P meio torto. Tá? Isso aqui é uma letra grega que se chama Rho. Tá? Pronto. Então, ó, temos aqui. Isso aqui é a segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, tá, ela descreve a resistência de um determinado resistor, de um condutor, em termos dos seus padrões geométricos. Tá?
E essa resistividade aqui é uma característica do material. Imagine bem, por exemplo, imagine que você tenha um fio de cobre de alta pureza, tá? E você tenha um fio idêntico, só que sendo um fio de alumínio, né? Um fio de alumínio idêntico ao fio de cobre, tá? O mesmo comprimento, a mesma bitola, enfim, tá? Qual deles vai conduzir melhor a corrente? É óbvio que é o fio de cobre. Por quê? Porque o cobre, ele, por si só, ele é um bom condutor, tá? Devido ao fato do cobre possuir muitos elétrons livres, tá certo? E qual é a diferença do cobre para o alumínio? É o material em si, tá certo? Neste caso, né? Então, essa resistividade é uma grandeza que está associada ao material, tá certo? Bem, a resistência, pessoal, nós já vimos aqui que a unidade, tá? Vou colocar aqui em azul. Unidade, tá? A unidade da resistência nós já vimos que é o ohm, tá? A unidade da resistência elétrica é o ohm, tá? Só que a unidade da resistividade, tá? Ela vai ser ohm por metro. Tá, deixa eu só checar aqui uma coisa. Isso. A unidade da resistividade vai ser ohm por metro. Ou então, tá? Ou então ela pode ser ohm por milímetro quadrado por metro. Essa aqui é a unidade, tá? Essa aqui é a unidade, digamos assim, do SI, tá certo? Essa aqui é a unidade que é utilizada no Sistema Internacional de Unidades. Essa aqui é a unidade prática, tá? É a unidade cotidiana. Podemos colocar aqui unidade prática do uso. Prática, ou seja, se você compra um determinado fio, tá? Nesse fio, lá na embalagem dele, se você for procurar, você vai encontrar a resistividade como sendo expressa por esta unidade. Tá bem? Pronto. Então, basicamente é isso. Tá certo? A segunda lei de Ohm não tem muita... essencialmente é isso. Tá? Uma coisa aqui que vale a pena salientar, tá certo? Vale a pena dar um destaque, é o seguinte. Essa resistividade, ela é uma característica do material, só que ela tem uma certa dependência com a temperatura, tá? Ela depende da temperatura. Depende de T, tá? Onde T é a temperatura. Isso por quê? Porque, como eu já expliquei para vocês, né, quando você aquece um material, o que acontece com os átomos que compõem esse material? Esses átomos, eles passam a se agitar mais intensamente. Essa agitação atômica, tá, dentro do material atrapalha a passagem dos elétrons, tá? De maneira que eles têm mais dificuldade de passar. Então, a resistividade, ela tende a aumentar com a temperatura. Como consequência, a resistência também aumenta. Tá? Essa dificuldade dos elétrons passarem, você pode imaginar como sendo o seguinte: imagine que existe um aglomerado de pessoas, uma festa, por exemplo, onde, primeiramente, todas essas pessoas elas estão paradas e você quer passar através delas. Perceba que se elas estiverem paradas, você não vai ter tanta dificuldade. Tá? Lógico que você vai ter que desviar de uma ou de outra, tá? Mas você consegue passar sem muita dificuldade. Agora, se por outro lado essas pessoas estiverem correndo, se movimentando de um lado para o outro, você vai ter uma dificuldade tremenda, tá? Porque você está andando um pouquinho, mas uma pessoa se choca com você, você volta para trás, você vai para o lado. Então a dificuldade é maior. Então é por isso que quando você tem um resistor, tá? E esse resistor ele aquece, a tendência é que a sua resistência ela aumente com esse aquecimento. Tá bom? Então vamos fazer aqui um último exercício para a gente finalizar essa parte. Tá? Então aqui diz o seguinte, vamos lá. Então aqui um fio de cobre desencapado, tá? Descascado, tem seção transversal de 6 milímetros, de área de 6 milímetros, e é percorrido por uma corrente de 30 amperes. Tá aqui
30 amperes. O fio encontra-se a temperatura de 35 graus Celsius e, nessa temperatura, a resistividade do cobre é igual a 1,8 vezes 10 a menos 2, tá? 1 milímetro quadrado por metro. Aí aqui, ó, considere dois pontos P e Q desse fio, separados por 10 centímetros. Calcule a diferença de potencial entre os pontos P e Q. Aqui, pessoal, eu quero explicar uma coisa para vocês. Tá? Vejam só. Eu falei anteriormente que, por exemplo, quando o condutor, quando um fio ele é ideal, tá? Se ele for ideal, isso aqui eu expliquei, acho que na penúltima aula. Por exemplo, se nós temos aqui um fio ideal, esse aqui é um fio ideal. Fio ideal é o quê? É um fio que tem resistência zero. Então, de cara aqui, nós vamos considerar que a resistência desse fio ele é zero. Tá? Ele é zero. Por ele passa uma determinada corrente. Pode muito bem passar uma corrente por ele. Só que nesse fio nós não vamos encontrar a diferença de potencial. Ou seja, se eu pegar um ponto aqui, tá? Se eu pegar esse ponto aqui, ponto A, e aqui, por exemplo, um ponto B, tá? O potencial em A é VA e o potencial em B é VB. Nesse caso aqui, como não há resistência, VA é igual a VB. Tá certo? Ou seja, não há diferença de potencial. Quando o condutor ele é ideal. Quando o fio ele é ideal. Nesse caso aqui, é um caso que, bem, esse fio ele tem uma certa resistência, até porque ele tem resistividade. Então a corrente ela vai encontrar dificuldade ao passar por esse fio. Tá? E o que o problema está querendo que a gente determine é justamente qual é a diferença de potencial que existe entre dois pontos desse fio que estejam separados por 10 centímetros. Tá? Esse fio está sendo atravessado por uma corrente de 30 amperes e ele quer que a gente determine qual é essa diferença de potencial. Para se determinar isso, nós só precisamos saber qual é a resistência do fio, porque a corrente nós já sabemos, a corrente que passa por ele é 30 amperes, tá? 30 amperes, e nós temos que saber qual é a resistência, porque sabendo a resistência é só multiplicar a corrente pela resistência que nós encontramos, a DDP. Tá bom? Pois bem, então vamos lá, né? Vamos lá. Então, a resistência do fio vai ser igual a resistividade vezes o seu comprimento dividido pela área. Então, vamos lá. O valor da resistividade é 1,8 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? O comprimento do fio ele é 10 centímetros. Esses 10 centímetros aqui nós temos que converter para metros. Então, ó, 10 centímetros. Isso aqui vai ser igual a 10 elevado a menos 2 metros. Tá? Toda vez que aparecer esse Czinho aqui, você substitui pelo 10 a menos 2. Isso aqui, no final das contas, vai ser 10 elevado a menos 1. Tá? 10 elevado a menos 1 metros. Tá? Essa área aqui, ela aparece em milímetros quadrados. Só que aqui ninguém precisa, você não precisa converter isso aqui. Até porque, ó, aqui aparece em milímetros quadrados. E esse milímetros que aparece aqui, ele é referente à área. Então, vai cancelar milímetros com milímetros. Só que aqui, ó, aparece metros. Tá? Então, esse aqui é o comprimento que está associado ao comprimento do condutor, né? Então, é por isso que nós temos que colocar esse 10 centímetros aqui em metros. Então, ó, vezes 10 centímetros em metros é igual a 10 elevado a menos 1 dividido por 6. Tá? Dividido por 6. Isso aqui vai dar quanto? 1,8 dividido por 6, isso aqui dá 0,3. 0,3 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 1, isso aqui dá 10 elevado a menos 3. Tá? E melhor, nós podemos escrever isso aqui como sendo 3 vezes 10 elevado a menos 4 ohms. Tá? Ohms. Perfeito. Então, isto aqui, ó, é a resistência desse pedacinho do fio. Tá? Perceba que é uma resistência muito pequena, né? Aqui nós temos o que? Nós temos 3
nós temos 3 partes em 10.000. Então, é muito pequeno. É muito pequeno. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui a DDP. Tá? A DDP entre os pontos A e P. Então, aqui, ó. DDP, tá? Entre os pontos P e Q. Então, a DDP vai ser dada pela resistência vezes a corrente. A resistência, aqui nós temos que é 3 vezes 10 elevado a menos 4, vezes a corrente é 30, né? Então vai dar 3 vezes 30, isso aqui dá igual a 90, vezes 10 elevado a menos 4 volts, né? Isso aqui nós podemos escrever como sendo U igual a 9 vezes 10 elevado a menos 3 volts. Tá? Perceba que esse valor aqui ele é muito pequeno, muitíssimo pequeno. Tá? No final das contas, nós temos aqui, ó, nós temos uma DDP, tá? Uma DDP de 9 milivolts. Esse 10 elevado a menos 3, tá? A gente pode escrever como milivolts. Isso é muito pouco. É muito pouco. Tanto é que se você pegar no fio de cobre, tá? Que esteja passando uma corrente altíssima como essa, se você pegar em duas extremidades muito próximas, você praticamente não vai levar choque. Tá? Por quê? Porque a diferença de potencial ela é muito pequena. É muito pequena. Tá? É por isso que, por exemplo, os passarinhos, quando eles pousam nos fios de alta tensão, que são percorridos por altas correntes, tá? Eles não levam choque. Por quê? Porque o fio ele tem uma baixa resistividade, e como o passarinho ele pousa em dois pontos muito próximos, tá? Então a diferença de potencial entre esses dois pontos é muito pequena. Tá certo? É muito pequena. Tá? Então é por isso que ele não leva choque. Até porque a resistência ela aumenta com o comprimento. Né? Se você pousa em dois pontos muito próximos, você vai ter um pequeno comprimento que quase não vai resultar em resistência alguma. Tá? Ou uma resistência muito desprezível. Tá ok, pessoal? Então é isso. Finalizamos isso aqui, tá? Façam lá as atividades e qualquer dúvida me procurem pelo Zap. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal.